Fala pessoal, tudo bem? Chegando para mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro, neste dia 23 de março de 2022, após a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético por 2-0, primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro 2022. Hoje também já teve matéria importante do jornalista Rodrigo Capello e posicionamento do presidente Sérgio Santos Rodrigues e também da XP Investimento a respeito do que foi publicado. Vou pedindo a você que se inscreva no canal do Valuzeiro e também, após assistir o conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu curtir para que o nosso canal possa ser recomendado a mais cruzeirenses e assim a gente continue passo a passo crescendo para tentar melhorarmos as condições de uma maneira geral. Lembrando que ainda não tenho condições de fazer as lives, mas obviamente estou tentando conseguir os meios, até também por uma questão de tecnologia, para trazer ainda mais conteúdo para vocês, além dos boletins celestes diários. Esses sim já estão fixados. Pessoal, então cá estou eu, como gostam de dizer os portugueses, para falar de uma boa vitória do Cruzeiro na noite de ontem, 2-0 sobre a equipe do Atlético, comandada pelo técnico Roger. O Cruzeiro abrindo o placar aos 6 minutos, um gol de falta do Eduardo Brock, que foi uma pancada. O goleiro chegou a resvalar nela, o Pedro Rocha, o goleiro da equipe de São João del Rei, mas não conseguiu mudar a trajetória da bola o suficiente para que ela não entrasse. E aí, um gol logo no início, né, já tende a mudar um pouco a estratégia do adversário, mas não. Me chamou bastante atenção a equipe de São João del Rei, que não ficou atrás. Eu até disse aqui no boletim do dia anterior que eu esperava mais um Atlético marcando ali do meio da intermediária de ataque. E foi realmente o que aconteceu. A marcação do Atlético começava no campo do Cruzeiro ainda, mas daquela metade para trás. Algum momento tentou-se uma pressão um pouco maior, mas não passou disso. E o Cruzeiro realmente apertando o Atlético os 90 minutos. Aos 44 do segundo tempo, o Cruzeiro ainda estava lá em cima. O Atlético, inclusive, erra uma saída de bola. A intensidade, né, e o posicionamento do Cruzeiro é muito curioso. Estive na arquibancada ontem, né, no setor amarelo superior, e na hora do tiro de meta do Pedro Rocha, é possível, né, você tem aquela visão do campo ali completamente ampla e aberta, é possível se ver a linha dos defensores do Cruzeiro, aquela linha com o Rômulo, Eduardo Brock, Oliveira e o Rafael Santos, ali posicionado exatamente na linha do meio campo, e o resto dos atletas completamente dentro, o Edu, o Vitor Roque e o Vagninho praticamente quase dentro da grande área do Atlético, e também à frente o João Paulo, o Fernando Canezin e o William Oliveira. Então é um posicionamento que mais uma vez o técnico Paulo Pessolano teve ontem. Cruzeiro com muita intensidade. Na primeira etapa, então, abrindo o placar com o Eduardo Brock, o Vagninho teve uma grande oportunidade, o Edu também, grande defesa do goleiro Pedro Rocha, da equipe de São João del Rei. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, um chute que entendo que falhou o goleiro do Atlético, deu rebote, o Edu, muita gente até brincando na internet, né, fazendo montagens, aquele gol do Ronaldo Fenômeno na final contra a Alemanha, quando o Oliver Kahn solta o chute do Rivaldo e o Ronaldo aproveita, um gol bem similar, né, naquele sentido. Lembra, né, de rebote do goleiro, de uma bola aparentemente defensável. O Edu conferiu, o árbitro de vídeo entrou em ação e acabou confirmando o gol. O Cruzeiro poderia ter feito mais gols, né, especialmente na primeira etapa. O Vagninho teve uma grande oportunidade. No segundo tempo tem um chute do Fernando Canezin, mas ficou mesmo no 2-0. O Cruzeiro então reverte a vantagem, né? Agora no sábado, às 16h30, vai jogar
por um empate, vai jogar também até por uma possível derrota de um gol de diferença, que estará classificado à final do Campeonato Mineiro de 2022. Lembrando que o Cruzeiro foi campeão mineiro em 2019, 2020 sequer o Cruzeiro alcançou as semifinais e no ano passado o Cruzeiro acabou sendo eliminado pelo América nas semifinais com 2 derrotas, uma derrota no Mineirão por 2-1 e outra no Independência por 3-1. Então o Cruzeiro consegue um feito importante, reverter essa vantagem do Atlético. Foi a primeira vez no campeonato que a equipe de São João del Rei levou 2 gols, até então havia levado apenas 4 em todo o campeonato, nas 11 partidas, e ontem levou 2 gols, e eu entendo até pelo que produziu o Cruzeiro, poderia ter levado até mais um gol. Acho que o 3-0 não seria nenhum exagero se o Cruzeiro tivesse alcançado o placar. E ontem aconteceu pela primeira vez do técnico Paulo Pessolano repetir uma equipe que já havia mandado a campo. Ele repetiu exatamente a mesma formação do time que venceu o Tum-Tum no Maranhão, naquela oportunidade por 3-0. Foi com Rafael Cabral, o Rômulo, o Oliveira, o Eduardo Brock, o Rafael Santos, o William Oliveira, Fernando Canezin, João Paulo, Vitor Roque, o Vagninho e o Edu. Então foi a primeira vez que isso aconteceu, o Cruzeiro alcançando a sua 10ª vitória na temporada em 14 jogos. O Cruzeiro já passou da metade das vitórias alcançadas na temporada passada. O ano passado o Cruzeiro venceu apenas 18 vezes em toda a temporada 2021 e só neste recorte de 14 jogos o Cruzeiro já venceu 10. Lembrando que aí, num paralelo, né, com o próprio Campeonato Mineiro do ano passado, o Cruzeiro venceu em 6 oportunidades. Nesta temporada, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já venceu 8 jogos. Outro dado que eu considero curioso, a equipe do técnico Paulo Pessolano já marcou mais da metade dos gols que o Cruzeiro marcou na temporada passada. O ano passado o Cruzeiro marcou 59 gols e com os 2 marcados ontem sobre o Atlético, o Cruzeiro chegou a 31 gols marcados. Mais um outro dado, com a entrada ontem do zagueiro Wagner Leonardo, o técnico Paulo Pessolano chegou a 37 jogadores usados nesses 14 jogos. Mas alguns números do jogo, de acordo com o aplicativo SofaScore, o Cruzeiro teve 51% de posse de bola no total do tempo contra 49, finalizou 14 vezes contra 9 do Atlético. Dessas 14 vezes, 6 foram no alvo e das 9 finalizações do Atlético, nenhuma finalização no alvo. O Cruzeiro desarmou 16 vezes contra 9 do Atlético e cometeu 26 faltas contra 20 do Atlético. Jogo agora de volta no sábado, no próprio Mineirão, às 4h30. O Cruzeiro deu um passo importante para, quem sabe, chegar à disputa da final do Campeonato Mineiro 2022. Falando agora do extracampo, hoje foi publicada uma matéria pelo jornalista Rodrigo Capello, do Globo, falando a respeito do contrato assinado, ou melhor, da intenção do contrato que está para ser assinado pelo Ronaldo e o Cruzeiro, e aquela documentação, né, que foi vazada. É o documento confidencial, mais inconfidencial talvez da história. Lembrando que isso foi feito de maneira ilícita, né, pelas pessoas que pertencem ao membro, que são membros do Conselho Deliberativo do clube. Enfim, na matéria ele mostra partes do contrato onde deixa claro que o Ronaldo pode obrigar o Cruzeiro, a associação, a comprar a parte que ele pode adquirir, ou seja, pode comprar aquilo que ele investiu até então e que ele não é obrigado a fazer o aporte de 350 milhões. Na própria matéria também, é longa a matéria, o Rodrigo Capello, mais ao final, né, ele coloca a seguinte ponderação sobre os caminhos do Cruzeiro. E obviamente, um negócio
nos moldes que foram colocados, mais vantajoso para o empresário. E o que o Rodrigo Capello coloca no final é o seguinte, são as vias que o Cruzeiro tem, né? Acreditar numa gestão profissional do Ronaldo, que tem acontecido até aqui, mesmo com a associação descoberta, né, não ficando tão privilegiada no contrato, ou o Cruzeiro ficar nas mãos daqueles conselheiros que exatamente levaram o Cruzeiro para uma situação onde que ele tenha que ter feito um contrato, né, tão vulnerável quanto esse que, a princípio, né, foi mostrado na reportagem. Aí, já quase na sequência, o presidente Sérgio Santos Rodrigues se manifestou e falou que aquele contrato também, mais uma vez, reiterou que não deveria ter sido vazado, enfim, por toda a cláusula de confidencialidade existente, e disse, né, que outros termos já foram ajustados, que o que teve acesso à reportagem não é como se encontra agora o contrato que possivelmente pode ser apresentado na Assembleia no dia 4 e também que poderá ser assinado possivelmente no dia 18 de abril, né? Falou que já houveram mudanças, que aquilo ali se tratou de um período inicial, né? Pelo menos foi a fala do presidente Sérgio Santos Rodrigues. A XP Investimentos também foi na mesma linha, endossando praticamente o que o presidente Sérgio Santos Rodrigues falou, e fica a expectativa, né, se mais tarde o Ronaldo vai fazer algum tipo de pronunciamento sobre a matéria, ele que corriqueiramente sempre se pronuncia a respeito. Eu li atentamente a matéria, claro que eu penso o seguinte, tá? O empresário, ele está na dele, na verdade. E, infelizmente, a situação que as pessoas colocaram o Cruzeiro, né? Aí vai ficar a análise do que foi feito pelo Sérgio Santos Rodrigues e pela XP Investimentos, perdão, em um contrato que claramente, pelo menos nesta amostragem da reportagem, parece não, privilegia mais o comprador do que protege a instituição. Eu digo a vocês que mesmo em meio a isso, não é que eu sou a favor de simplesmente o clube ser desfeito. Mas, pessoal, vamos ser razoáveis. Qual a saída para o Cruzeiro hoje? Eu me pergunto dia após dia que não essa que está acontecendo no momento. Eu, sinceramente, eu não consigo pensar se alguém tem uma alternativa que não seja essa. Então, eu acho sim que o torcedor, no momento, né, se quiser ver o Cruzeiro continuando a minimamente se organizar como um clube de futebol, infelizmente os vários caminhos que foram tomados no Cruzeiro nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos para mim, levaram o Cruzeiro a hoje ter um caminho. E é um caminho assim, é uma rua estreita, pouco iluminada e que não dá para se ter certeza do que tem do outro lado. Agora, uma certeza eu tenho. Eu, como torcedor do Cruzeiro, não desejo que o Cruzeiro volte às mãos daquelas pessoas que, com as próprias mãos, foram as responsáveis por quase enterrar o clube. Então, essa, de todas as dúvidas e incertezas que eu tenho, essa é uma certeza que eu tenho. Essa é uma certeza que eu tenho. Eu não desejo, vou falar mais uma vez, que o Cruzeiro volte a depender, que o Cruzeiro volte a estar administrado com todos os riscos que o Cruzeiro pode correr. Eu não desejo que pessoas que ficaram de braços cruzados, que lavaram as mãos, que o clube volte a estar administrado por essas pessoas. Eu desejo o Cruzeiro minimamente no caminho que ele se encontra hoje. Quando você pega e vê uma entrevista de um jogador como William Oliveira, ao final da partida de ontem, exaltando o grupo, exaltando o trabalho, tem algo acontecendo no Cruzeiro. E ainda que não seja o ideal, longe do que o torcedor pensa, tem algo
no sentido de organização de futebol correto acontecendo no Cruzeiro. Salários em dia, jogadores comprometidos e esses riscos que a associação corre em um contrato realmente são lamentáveis, deveriam ter sido melhores amarrados, mas já está feito. E ainda cabe mudança, de acordo com... Já aconteceu mudança, de acordo com a nota da XP e do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então, para mim, pessoal, sinceramente, temos que ser razoáveis. A situação que o Cruzeiro chegou é para lá de difícil, para lá de praticamente correndo um grande risco de extinção. Essa que é a minha opinião. Poderiam ter sido traçados outros planos? Sim. Provavelmente sim. Se tivesse gente mais comprometida, responsável, honesta ao longo dos últimos anos. Quando eu falo os últimos anos, não 2 anos, estou falando ao longo dos últimos 10 anos. Só para se deixar bem claro. Esse processo degenerativo do clube, ele não começou de 2, 3, 5 anos para cá, começou há 10 anos. E uma gestão que muitos entendem como a melhor da história do Cruzeiro. Então, até o dia 4, muita coisa vai acontecer. O torcedor do Cruzeiro vai ter que conviver com o time decidindo partidas, jogando partidas importantes dentro do campo, a Série B batendo a porta e mais essa questão também, que é fundamental. Então é isso, vale a reflexão de cada um. Volto a dizer, não acho que está tudo correto, como muitos tendem a pensar, mas está tudo posto à mesa. A situação que o Cruzeiro se encontra, a situação a que ele foi levado, e quem, por acaso, tiver melhores, quem tiver outras alternativas, outras soluções, que não essa que tem acontecido desde dezembro para cá, com a administração do Ronaldo, a gestão do futebol andado como tem andado, que apresente, afinal de contas, ideias boas devem ser levadas adiante, especialmente ideias que podem e que possam ajudar o Cruzeiro a uma reconstrução sustentável ao longo dos próximos anos. Pessoal, muito obrigado. Eu volto amanhã com o Boletim Celeste. Vem comigo, tô contigo. Um abraço.